Olá, meus amigos, meus queridos do oitavo ano. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de inglês e o tópico estudado hoje vai ser a voz passiva. Aqui temos alguns exemplos, né, de formas na voz passiva, em avisos, em formas que existem em algumas propagandas e nós vamos entendê-las agora. Vamos lá. Quando usar a voz passiva, né? Primeiro aqui, quando o agente do verbo, o agente que exerce a ação, ele é desconhecido. Então, por exemplo, quando eu falo flats are sold, eu estou falando que apartamentos são vendidos. Percebam, eu não estou dizendo quem os vendeu. O foco aqui não é esse, não é o agente da ação. Anne was given a kiss. Foi dado um beijo na Anne, né? Também não estou dizendo quem a beijou, estou ocultando quem é o agente da ação. Uma outra situação é quando o agente não é importante, não é necessário. Então presta atenção. Olha só. The house can be visited between 8 and 14. A casa pode ser visitada entre 8 e 14. Aqui, eu não estou dizendo porque não é necessário, não é importante dizer por quem ela não pode ser visitada. Estou dizendo que ela não pode ser visitada nesse horário. Então, é mais um uso. Não é importante dizer o agente aqui. Quando nós queremos dar importância ao objeto da voz ativa. Então, olha só. America was discovered in 1942 by Columbus. Estou dizendo que a América foi descoberta em 1942 por Colombo, né? Eu estou querendo dar importância ao objeto. O que foi descoberto? Foi a América. Então é uma outra forma também de eu dizer. A voz passiva ela vai focar em quem sofre a ação, né? A América foi descoberta. Então a América vem primeiro aqui. A voz passiva também, gente, ela é usada na escrita e na fala, em situações mais formais, né? Como informações públicas, regras, né? E mesmo as formas da TV, as formas das redes de se comunicar. Então, ó, cycling is not permitted in this area. Então, ciclismo, andar de bicicleta não é permitido nesta área. É uma forma da voz passiva. Bookings can be made online. Então, reservas podem ser feitas online. Muita calma que nós vamos entender a formação da voz passiva. A gente teve uma ideia do porquê, quando se usa, como que é a cara delas, como que fica a frase, né? Então vamos entender aqui, vamos para ver como é a formação dela. Então, por exemplo, olha essa primeira frase aí, ó. Someone cleans the streets every day. Alguém limpa as ruas todo dia. Quem que está sofrendo a ação aqui? Eu tenho do verbo limpar, eu tenho aqui o verbo limpar e eu tenho o objeto, as ruas. Eu quero dar foco aqui nele, em quem sofre a ação de limpar, no objeto, as ruas, the streets. Então eu começo por ele. Se eu digo que alguém limpa as ruas todo dia, eu vou usar o voz passivo para dizer que as ruas são limpas todo dia. Então eu botei the streets. Depois, como é que eu falo são limpas? Eu vou pegar e colocar a forma do verbo to be para dizer são. Não tem streets, não são ruas. Como é que eu falo as ruas são? Eu vou usar a forma do plural do verbo to be, que é are. Então, the streets are cleaned every day. Essa terceira, o que vem depois do verbo to be aí, é a forma que a gente chama de particípio passado. Numa listinha de verbos irregulares, é a terceira coluna, é a que a gente usa na terceira forma para identificar. Então, olha aí, ó, verb chains. Então, como que fica? Eu tenho o verbo to be, mais o particípio passado, tá? É o mesmo tempo verbal da voz ativa. Então, ó, Columbus discovered America in 1492. O que eu estou dizendo? Que Colombo descobriu a América em 1942. Essa é a forma da voz ativa. Mas eu quero usar na voz passiva, eu vou colocá-la primeiro aqui, eu vou colocar o objeto na primeira parte. Então,
A América, como fica em português, foi descoberta por Colombo, esse by é por, em 1492. Então eu pego o objeto e vou falar que foi. Não estou falando que são ou que é. O foi é a forma do verbo to be no passado. Então, América was discovered by Columbus in 1492. Presta atenção, eu usei a forma do verbo to be no passado, porque na voz ativa ele está no passado. Aqui em cima, someone cleans the streets every day, é a forma, o clean está no presente, então o verbo to be fica no presente na voz passiva. Aqui embaixo, discover, descobriu, já está no passado. Então o verbo to be fica no passado. Ok? Então a América foi descoberta por Colombo em 1492. Vamos lá. Ó, nós elegemos um novo presidente. We have elected a new president. Eu vou falar que um novo presidente foi eleito por nós. Esse é um tempo verbal mais específico que nós ainda não estudamos para a gente fazer essa voz passiva, mas só para dizer como fica. A new president has been elected by us. Um novo presidente foi eleito por nós. Agora, essa daqui de baixo, vocês têm condição de fazer. Olha só. They are playing the match on Saturday. Eles estão jogando o jogo no sábado. Presta atenção. O que está acontecendo no sábado? Eles estão jogando o quê? Qual que é o objeto? O jogo. Então, ele vem primeiro, o objeto. The match. E o verbo to be aqui não está no presente? Are. Então, eu vou colocá-lo na voz passiva no presente também. Então eu vou falar do jogo, o jogo é. The match is being played on Saturday. Então o jogo está sendo, tá vendo? Eu coloquei o ing, porque é um present continuo, né? É uma forma do contínuo, no verbo to be. Is being played on Saturday by them. Então o jogo está sendo jogado no sábado por ele. Se o objeto é um pronome, você tem que ficar certo de que o sujeito, de que ele é um pronome do sujeito. Então, por exemplo, me, I, né? Him é he. Isso é matéria lá do sexto ano. Her, she, them, they. Né? Então, I bought him a present. Eu comprei dele um presente. Né? He was bought a present. Para ele, a ele foi comprado um presente. Então, galera, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. O que nós temos que entender por enquanto aqui? O conceito de o que é a voz passiva, entender quando usar, entender a formação dela, que nós temos ali de que observar, que nós temos na voz ativa uma maneira e que nós vamos observar o tempo verbal daquele, né, se é presente ou passado, e o verbo to be vai estar no presente ou no passado de acordo com o que ele está na voz ativa. Então, se eu estou falando uma frase, a gente viu uma frase no presente, na voz ativa, o verbo to be vai estar no presente, na voz passiva. E vamos usar o particípio passado, que é aquela terceira coluna dos verbos irregulares. Tá bom? Não se desesperem, podem mandar dúvidas. Eu vou passar vou deixar um material para vocês lá no Google Sala de Aula para vocês poderem ler sobre isso e também praticar algumas formas de exercício, ver exemplos e tudo mais, tá? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem bem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e até a próxima.